Bom dia, segundo ano. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a hegemonia americana na economia. Primeiramente, vamos conceituar o que é hegemonia. Hegemonia, no aspecto da geopolítica, é a supremacia de um povo sobre o outro. Essa hegemonia ela se dá por acordos políticos e também com a utilização do poder militar. Então, quando eu junto acordos políticos, acordos econômicos e poder militar, eu tenho uma hegemonia, uma supremacia frente a outro povo. Com relação aos Estados Unidos, atualmente, o que causa a hegemonia, dos Estados Unidos frente ao mundo é a sua influência cultural, o seu poderio econômico e também a sua capacidade militar. Então, esses são os três fatores que causam, a hegemonia norte-americana hoje no cenário global. Mas nós vamos ver aqui um pouco da história, um pouco das implicações que se deu da hegemonia no que tange o poder econômico, a hegemonia norte-americana na economia. Ok, lembrando dos acordos de Bretton Woods, graças a esse acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos ele vai se consolidar como uma grande potência econômica mundial. Então foi esse acordo de Bretton Woods, ele foi fundamental, nós vimos isso na aula passada, foi fundamental para que os Estados Unidos se consolidassem como uma grande potência mundial. Mas deste acordo, algo que se tornou ainda mais importante e foi uma causa eficiente para que os Estados Unidos alcançassem a hegemonia, foi a adoção do dólar como moeda internacional e padrão para todas as trocas financeiras. A adoção do dólar como uma moeda mundial no mercado financeiro, no mercado de transações econômicas, foi fundante para que os Estados Unidos se tornassem essa grande potência hegemônica econômica no aspecto global. Como que era antes? Anteriormente, qual era o parâmetro para valorar as moedas e as mercadorias? Todas as moedas e mercadorias eram valoradas mediante o ouro. Se tinha uma quantidade X, a moeda valia quanto de ouro era necessário para comprar aquela moeda nacional. Depois do acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos ele simplesmente fez essa troca, ele se prontificou em trocar toda a reserva de ouro por dólar. Então o parâmetro para valorar as moedas e as mercadorias agora não é mais o ouro, agora passa a ser o dólar. Então o que vai acontecer? Então agora o valor de uma moeda nacional vai se dar em quanto de dólar é necessário para adquiri-la, ou quanto de dólar aquele país tem em reserva monetária. Tá, o que isso aconteceu com essa troca, essa mudança? Agora as mercadorias não são valoradas mais em ouro, agora elas são valoradas em dólar. Isso faz surgir o câmbio flutuante. O câmbio, que a gente utiliza até hoje. O que é câmbio flutuante? Olha a definição. Entende-se que o valor de troca de cada moeda nacional varia conforme a oferta e a procura por dólares no mercado financeiro. Então, o valor de uma moeda ela vai ser dada de acordo com a oferta e a procura do dólar. Então, é o dólar que vai valorar a moeda nacional. Então, o real, por exemplo, está valorado a partir da oferta e procura de dólar no mercado financeiro. Então, agora é o dólar quem vai ditar as regras. É o dólar que vai ditar o valor das moedas nacionais. É o dólar que vai ser utilizado como moeda universal. Isso para os Estados Unidos foi excelente, para contribuir para a sua hegemonia. Outro aspecto também que foi muito importante para contribuir com a hegemonia econômica dos Estados Unidos foi o Plano Marshall. O Plano Marshall, que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, ele visava uma ajuda financeira aos países, principalmente aos países europeus que foram destruídos pela guerra. Claro que essa ajuda se dava mediante empréstimos. Os Estados Unidos faria empréstimos financeiros a esses países e depois cobraria juros destes empréstimos. Muitos países, a maior parte dos países europeus, aceitaram essa ajuda financeira. E os Estados Unidos acabou lucrando muito com isso. Outra questão do Plano Marshall também era combater a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no mundo. Era aquela questão ideológica entre o socialismo e o capitalismo. O Plano Marshall era uma forma de combater a influência que o socialismo estava tendo na Europa e, consequentemente, no mundo. Graças a esse Plano Marshall, os Estados Unidos obteve uma, digamos assim,
ele conseguiu consolidar o capitalismo como sendo a fonte viável, né, econômica e financeiramente, e com os juros destes empréstimos ele conseguiu, digamos assim, fortalecer ainda mais a sua hegemonia econômica. E é claro, o Plano Marshall ele foi responsável pela reorganização, reconstrução, reestruturação do capitalismo no mundo do Ocidente. Então, graças ao Plano Marshall, os Estados Unidos também se consolidou como uma potência mundial. E aí ele vai consolidar a sua hegemonia econômica global. Voltando aqui. Então, os dois aspectos principais que consolidaram a hegemonia econômica dos Estados Unidos, do ponto de vista histórico, né? Depois a gente vai aprofundar as implicações, foi a adoção do dólar nos acordos de Bretton Woods, o dólar como uma moeda que valora as moedas nacionais e valora as mercadorias. O dólar se torna a moeda internacional para todas as transações financeiras, e o Plano Marshall, né, onde os Estados Unidos conseguiu se consolidar como sendo a maior potência mundial, conseguiu demonstrar que o capitalismo é a forma econômica mais viável, barrou a influência do socialismo e, claro, ajudou a reconstruir e reorganizar o capitalismo do Ocidente mediante empréstimos. E, claro, os juros desses empréstimos fez com que os Estados Unidos pudessem gozar de uma situação financeira absurdamente favorável, e também consolidou-se a partir de então. Os Estados Unidos tomou as rédeas do mercado financeiro e tomou as rédeas e passou a ditar as regras da economia mundial, o que se dá até hoje. Ok, pessoal? Próxima aula, então, a gente vai ver que este cenário, lá nos anos 70, começou a mudar. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Um abraço, até mais.